muito obrigada por ter chegado até aqui. Isso significa que você está caminhando conosco nesta jornada de conhecimento sobre o mundo espiritual à luz da Bíblia. Agora vamos começar o capítulo 8. Se esta série tem fortalecido a sua fé e acrescentado conhecimento à sua vida, peço que deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Essas pequenas atitudes ajudam o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e fazem com que ele alcance outras pessoas que também desejam compreender mais sobre o mundo espiritual à luz da Palavra de Deus. Que Deus fale ao seu coração. Vamos ao capítulo 8. Anjos e o fogo de Deus recentemente. Tenho buscado o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. Aprendi que ele é tanto um fogo de avivamento, purificação e cura para o povo de Deus, quanto um fogo de juízo para aqueles que o rejeitam. João Batista disse: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3, 11 a 12. Um fogo de reavivamento, purificação e cura. Joel profetizou sobre o batismo com o Espírito Santo. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel 2, 27 a 29, 32. Essa profecia foi cumprida quando os seguidores de Jesus foram batizados com o Espírito Santo no Pentecostes e quando as línguas de fogo caíram sobre cada um deles. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, 1 a 4. Nas revelações e visões que tive, os anjos pareciam estar conectados ao fogo do Espírito de Deus. Certa vez, vi um grande anjo voando nos céus, com um pergaminho em uma das mãos e uma taça na outra. Enquanto o observava, ele desceu até mim e disse: Deus quer lançar fogo sobre seus filhos para limpá-los e purificá-los. Pensei: glória a Deus, aleluia. Minha oração é: sou muito grata pelo teu fogo, Senhor, e pela purificação que ele traz. Unja-nos com o fogo do Espírito Santo, Pai. Deus está enviando o seu fogo para purificar seus filhos e remover as antigas influências, o pecado e a desobediência dos que assim permitirem. 1 Coríntios 5, 7 a 8 diz: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Enquanto relato essas histórias de anjos em ação, Deus continua:
a abrir meus olhos. Estou aprendendo, de forma mais plena, o que significa experimentar o ministério dos anjos. Tenho visto anjos sendo enviados por toda a terra, com o fogo de Deus, colocando-o sobre as pessoas, de coração aberto ao Pai. Uma noite, enquanto pregava, em uma convenção para mulheres, ainda me restavam cerca de 20 minutos para encerrar a pregação, antes de sair para o aeroporto. De repente, Deus me deu uma visão a respeito de 7 mulheres na congregação e todas estavam repletas de fogo. Observei que elas começaram a ficar com uma aparência esquelética e pude ver o inferno sob elas. Eu disse à congregação: vamos orar. Imediatamente, todos ficamos de pé para orar e comecei a buscar a Deus. Quando compartilhei a visão que havia tido, as respectivas mulheres correram até o altar e foram salvas. Lembre-se, isso aconteceu somente 20 minutos antes de eu sair. Naturalmente, os que estavam liderando a convenção teriam continuado o encontro e feito o apelo ao altar, mas Deus queria que isso fosse feito naquele momento. Desde então, tenho visto muito do fogo de Deus em reuniões na igreja, um fogo ao redor das pessoas e sobre elas o calor do poder do Deus Todo-Poderoso está queimando doenças e enfermidades, como o câncer. Já testemunhei anjos com taças de fogo sendo derramadas sobre as pessoas. Costumo ouvi-las dizer: está muito quente, estou sentindo muito calor, enquanto são ministradas pelo Senhor. Assim tenho podido compreender melhor sobre o fogo do Espírito Santo, um fogo de juízo. Uma coisa que aprendi sobre o fogo de Deus é que ele pode vir como juízo ou para purificar e curar. No capítulo 5, vimos que os anjos possuem um papel específico na aplicação do juízo de Deus ao mundo. No Antigo Testamento, Deus anunciou, por meio do profeta Amós, que ele enviaria fogo nos muros de Gaza. Amós 1:7. Fogo nos muros de Tiro. Versículo 10. E fogo em Temã, que não consumirão as fortalezas de Bosra. Versículo 12. Mais tarde, o mesmo profeta disse: o soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo. Amós 7:4. O mesmo fogo purificador, que traz alegria, paz e cura, também punirá os perversos e trará juízo sobre eles. Esse fogo vem do céu e cumprirá totalmente o seu propósito. Temos de acordar para essa verdade, pois Deus, de fato, cumpre o que diz. Certa vez, quando eu estava orando, Deus me permitiu ver as regiões celestiais. Vi o que parecia um cordão de fogo, sempre em chamas, que os anjos usavam como medidor. Isso me lembra de quando o profeta Amós viu um fio de prumo na mão do Senhor. Amós 7:7-8. Um fio de prumo tem um peso em uma de suas extremidades e é usado para medir se uma parede está completamente vertical. No contexto bíblico, simbolizava que o Senhor estava medindo a vida dos israelitas para verificar se eles estavam espiritualmente alinhados com Ele. De forma similar, acredito que os juízos de Deus estão sendo aplicados sobre nós hoje e que Deus tem, efetivamente, descido um fio de prumo do céu para separar os justos dos ímpios. Precisamos nos consagrar a Deus de todo o coração, pois Ele diz: farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. Isaías 28:17. O juízo tem sido aplicado há algum tempo e Deus quer que nos voltemos a Ele antes que seja tarde demais. Sua vida está alinhada com Deus. Muitas vezes, o diabo traz um espírito
de distração para nos impedir de ouvir a verdade. Nossa vida só pode estar alinhada com Deus quando recebemos o Senhor Jesus Cristo e sua justiça através da expiação que Ele nos garantiu ao morrer na cruz e quando permanecemos em sua justiça através da fé e obediência a Ele. Não devemos negligenciar o pecado. Há pouco tempo, eu estava acordada à noite quando tive uma poderosa revelação de um anjo enorme com um grande pergaminho nas mãos, sendo desenrolado em suas duas extremidades. Então o anjo olhou para mim e disse: Assim diz o Senhor, os arquivos do tempo estão abertos no céu. Ele repetiu isso 3 vezes e voou. Comecei a buscar a Deus para entender o significado do que vira. Então o Espírito Santo trouxe à minha mente pensamentos sobre o juízo estabelecido para a terra. Estamos vivendo uma era sem precedentes, na qual, apesar dos problemas e juízos de Deus na terra, vemos um poderoso derramar do Espírito Santo. Repito, Deus não quer que as pessoas experimentem o juízo, mas que se arrependam e se voltem a Ele por meio de Cristo. Deixemos que o Senhor nos purifique com esse fogo e que sejamos limpos por sua santa palavra. Muitas vezes, em oração, tenho visto os anjos de Deus usando esse fio de prumo, repleto de fogo. Li um livro de outra pessoa que teve revelação do céu e ela diz ter visto esse fio de prumo em chamas. Deus está trazendo seu fio de prumo, meu querido. Precisamos estar prontos para a vinda do Senhor, um período de graça. Tenho visto alguns pastores e líderes que têm pregado o Evangelho de Jesus Cristo e feito a sua vontade, mas que têm caído em adultério ou em algum outro pecado. Percebi que Deus dará um espaço de tempo para arrependimento, um período de graça. Deus está lidando com eles e os anjos tentam trazê-los de volta ao caminho certo. O convencimento de Deus está incomodando o coração dos que têm cometido pecado, mas se resistirem, ficarão com o coração endurecido. No início, essas pessoas tinham a glória de Deus ao seu redor. O fogo de Deus estava nelas e sobre elas como uma barreira de proteção, mas ao caírem no engano e na mentira, permitiram que brechas fossem abertas nessa proteção. Ao cair em pecado, permitiram que falhas se abrissem na unção que receberam de Deus e logo se tornaram corrompidos, sofrendo todo tipo de ataque do inimigo, tornando-se repletos de mentira e pecado. Ainda assim, a graça de Deus está lidando com eles. O Senhor continua tentando atraí-los para si. A misericórdia de Deus ainda os chama, pois Ele quer que se arrependam e se voltem para Ele. Felizmente, muitos têm se arrependido e se voltado para Deus e para sua verdadeira unção. Creio que a revelação do inferno que Deus me deu teve um propósito e estou convencida de que Deus me permitiu ver e ouvir aquilo tudo para que eu pudesse compartilhar com os outros, para que as escamas fossem removidas de seus olhos e a luz do Evangelho os alcançasse. Mas se continuarem em pecado, rejeitando a Cristo, então, quando morrerem, irão para o inferno. Ainda assim, Jesus se manifestou para nos libertar do pecado e nos salvar do castigo eterno. Ele veio ao mundo para impedir que sejamos lançados no fogo do inferno. Meu querido, quero lhe dizer que servimos a um Deus poderoso que nos ama e se importa conosco. Qual será a sua resposta? O fogo de Deus traz renovo e juízo. Com esse fogo, o Senhor renova seu povo e pune os perversos. Qual será a sua resposta
ao fogo de Deus. Permita que o Senhor o purifique e renove em seu amor e verdade, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10.